Então, gente, foi maravilhosa. É a experiência que é única e a gente não pode perder essa oportunidade. Temos que estar sempre dispostos a estar buscando. Quando tem uma oportunidade dessa, a gente precisa estar presente mesmo. Foi a primeira vez, eu estou há anos na igreja, gente, há anos e anos e anos na igreja. Eu nunca tive assim momentos tão preciosos quanto eu estou tendo aqui nessa igreja. Nosso pastor é um homem de Deus, ele tem visão, que Deus dá a ele. Então isso, nossa, é uma coisa muito, 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 muito importante, é muito bom ter um pastor que busca, que ora, que dá devocionais para a gente, que tem essa visão de buscar o Espírito Santo, buscar e buscar. Então, anos e anos e anos, e eu me sinto muito, muito alegre, muito feliz por estar aqui, e estar participando de todas as atividades da igreja. Gente, vem, é muito importante. São momentos únicos que você perde por estar aqui, tá bom? Se conselho fosse bom, né? Mas é um conselho que eu dou. Não deixa de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar aproveitando essas oportunidades desses trabalhos e atividades da igreja. Foi maravilhoso. Amada, a experiência e a oportunidade que a igreja dá a cada um de nós, e que muitas das vezes nós não acreditamos. A sala de cura é um momento muito especial que cada um de nós pode receber a unção, a graça, a autoridade e o poder. Todo mundo acha que o poder é do mundo lá fora. Não. É o poder de você estender suas mãos e você abençoar. O poder de você ter a coragem de profetizar na vida das pessoas. E você ser usada por Deus. Você poder sentir que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus é Ele que te conduz. Porque você fala coisas para pessoas que você não conhece. Não é adivinhação. Isso não existe. É a presença, a magnificante sensação do que é o Espírito Santo de Deus. Eu ontem cheguei aqui, estava cansada, eu não tinha força, mas através da oração, através da entrega, Deus me usou para várias pessoas. E é isso que Deus quer de nós. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que viemos aqui? É isso. Não somos mais crianças. Vamos deixar o medo, vamos deixar a falta de coragem, vamos deixar a incredulidade, vamos deixar os olhos. Sabe o que eu faço quando eu vou num lugar? Às vezes eu vou a uma pregação, eu vejo coisa que não bate no meu coração. Sabe o que eu faço? Eu fecho os olhos e peço que o Espírito Santo de Deus não deixe que aquilo venha ser interferência entre eu e a palavra de Deus. Porque muitas coisas acontecem, a gente vê muitas coisas, mas quando a presença do Espírito Santo de Deus, ela é sentida, ela é vivenciada, isso transforma as nossas vidas. Amém. Então, a sala de cura é um momento especial de nós realmente podermos sentir e vivenciar o que o Espírito Santo é e o que ele faz. Amém. A sala de cura é uma experiência única. Cada uma que você vai é uma forma diferente. Em uma eu recebi, e nessa o Espírito Santo tocou em mim para que eu orasse pelos outros. Não foi determinado a ninguém, mas é para todos que estavam lá. E foi ouvindo o Espírito Santo me direcionando em coluna, em cabeça, em depressão, em palavras que eu jamais pensei que eu fosse orar por alguém assim. Eu não tenho essa experiência, não é minha, foi a minha primeira vez.
e eu posso dizer que eu saí renovada do que eu recebi e do que eu orei. Foi magnífico. Eu estava tão ansiosa por esse momento que eu vi um sábado antes. E eu falei para mim mesma, não vá chorar. Fica tranquila, relaxa. Mas quando eu pisei ali, quando eu adentrei lá dentro, eu já comecei a sentir o mover do Espírito Santo. E eu falei assim, fica tranquila, relaxa. E aí, eu não chorei, né, irmã? Eu desabei, eu não consegui me controlar. Gente, o Espírito Santo falou tão profundamente no meu coração que eu não consegui me conter. Chorei muito, como se o Espírito Santo estivesse me lavando, me libertando, como se ele estivesse quebrando todas as correntes, fazendo todas as amarras. E aí, eu tive um sonho, que Deus me falou, você foi liberta. Você foi liberta e você vai ser curada, você vai andar normalmente. E hoje, pastor, eu vim para a igreja sentindo dor pela primeira vez. Então, irmãos, para vocês que não estiveram aqui, venham, porque realmente Deus trabalha de uma maneira que vocês não conseguem nem imaginar. Ele te conhece no profundo e ele vai trabalhar naquilo profundo que está escondidinho dentro do coração de vocês. Isso é maravilhoso. Eu amei. Glória a Deus, glória a Deus. Diante de tantas experiências, fica até difícil a gente falar, né? Mas esse Deus é maravilhoso, ele trabalha na vida de cada um do seu jeito. Cada um ele trabalha da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Bom, então essa foi a terceira sala da cura, mas para mim foi a primeira. E eu confesso aos irmãos que eu não estava assim, cheia de expectativa. Eu simplesmente vim confiante nesse Deus que eu creio. Entrego tudo nas mãos dele. Ele é o meu condutor. E aí, o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte: experiência igual a essa que eu tenha vivido, só quando eu tive um encontro com Deus, naquele retiro maravilhoso. Deus me fez eu ver coisas maravilhosas. Deus me fez eu ver uma cura que está assim, limpíssima. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Aí vai dizer, mas Eiji, por que você não foi curada? Quem disse a você que eu não fui curada? Ah, meu Deus. Ah, meus irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é magnífico, Ele trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. A minha cura já foi decretada. Eu estou esperando só o tempo dele, a hora dele, porque Ele diz, Ele me fala que tem muitas coisas ainda a ser resolvidas, a ser curadas. Na minha vida, começando por mim. E eu louvo a Deus por esse Deus lindo, maravilhoso, porque a cada dia Ele me dá novas experiências. Ontem Ele me deu uma experiência de orar. Eu não sou muito de falar, mas de vez em quando Ele me surpreende. Às vezes eu falo com uma pessoa no telefone, aí eu vou fazer oração, a pessoa fala assim, ô Gil, o que é isso? Que palavra é essa? Eu não sei. Você ouviu, então não posso. Eu não sei como é que saiu. É assim. Então, eu creio no Deus da profecia. Eu tenho ouvido e gostado muito dessa igreja profética que eu estou simplesmente aqui há 30 anos. Oh, glória a Deus. E foi maravilhoso, gente. Ó, eu só lamento quem não pôde vir, tá? Mas que no próximo eu estarei aqui de novo. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão. Eu me chamo Elizabeth. Eu já estive aqui há 20 anos atrás, sabe? Eu fui só dar uma explicaçãozinha para os irmãos.
Na pandemia, eu fui embora para São Paulo, morar com meu filho, porque eu perdi uma sobrinha, perdi meu pastor daqui para o médico, e fiquei muito em depressão. Fui para São Paulo, fiquei mais deprimida ainda. Eu fui morar na roça, no interior, e 5 anos que eu morei lá, não ia para a igreja, porque tudo muito longe. Então, vim para aqui passear, uma amiga me convidou para fazer a casa dela, e a irmã abençoada ali, Marilane, que Deus tomou muita conta dela, cuide dela. Eu mandei uma mensagem para ela, para a gente marcar um café, e ela me convidou para vir ontem. E eu, irmã, não sei se eu consegui falar. Deus me deu muito, muito. Eu tenho 5 anos que eu não durmo. Eu durmo com meus remédios. Então, ontem eu cheguei em casa, podia tomar 9 horas, tomei um banho, fiz lanche, dormi, acordei hoje. 9. Acordei 9h30 da manhã, perdi a hora da escola, que eu queria tanto isso. E eu pensei com Deus, porque eu descobri 2 problemas muito sérios na minha vida. Um é minhas vistas, que eu estou precisando operar. Por 1 ano e meio que eu não consegui. Eu todo dia tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Estou 2 anos sem vê-la por causa dessa cirurgia, não sai da cirurgia. E outra coisa, o meu ex-marido, infelizmente, tirou minha pensão e eu não tenho função para nada. Então mandaram ele para no Loas, que eu consegui. Eu já estou 1 ano. Todo 3 meses, a rapaz, ela manda para mim. A senhora pode falar que a senhora tem que falar que eu não trabalho. Eu nunca trabalhei. Então, eu sei por isso que é tudo. E eu, há 5 anos, fui para a igreja. Não me deixe de orar, não me deixe de ficar. Orei muitas vezes com a minha irmã aqui, né? Numa programação que tinha aqui, nossa igreja. Mas eu estava sem corpo, eu não conseguia. Eu acho que falava assim, Deus, não viu meu coração. Porque eu não estou conseguindo. E eu, ficando muito deprimida, um dia minha filha ligou dos Estados Unidos, eu estava dormindo, 11 horas da manhã, eu estava lá, e eu não queria, só queria dormir. Um dia eu fui visitar uma igreja e nunca conheci ninguém. Um senhorzinho lá atrás, quando eu cheguei lá na frente, ele falou assim para mim, Deus está mandando dizer para você arrumar a mala. Você vai embora daqui. Você não vai ficar nesse quarto. Esse quarto é seu cativeiro. Deus vê você andar para lá e para cá chorando, clamando. Você diz que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. E a hora é dele. E ontem aqui ele falou profundamente sobre o meu coração e confirmou tudo aquilo que eu pedi. E se Deus quiser, em breve, estou voltando para Copacabana. Amém. Glória a Deus. Eu cheguei aqui ontem na igreja porque eu me desafiei, né? Eu vim com a expectativa que o pastor já nos ensinou, eu vim com a expectativa a 1000. E o Senhor me surpreendeu com 1 milhão. Gente, foi maravilhoso. Eu cheguei, né, Michele? E falei, eu já estava tremendo aqui na porta. Eu falei com os irmãos que estavam na recepção, mas eu já estava assim, tremendo, já com vontade de chorar, de tão grande foi a presença do Espírito Santo e quão foi lindo nós estamos imersos naquele universo, naquele ambiente onde a palavra estava sendo pregada, onde todos estavam na mesma sintonia, clamando e orando. E eu vinha nessa expectativa, eu clamava a Deus, Senhor, me cura, Senhor, fala comigo, Senhor. Usou a Elma, Senhor, usou as irmãs da sala de cura. E elas não me conhecem pessoalmente, né? Quem me conhece. Sally, minha amiga, eu queria muito que ela tivesse vindo ontem, mas ela veio hoje para a glória de Deus, a Rosângela, e foi essa mesma palavra. E aí, lembrando que nós somos profetas, e comecei a profetizar sobre a minha própria vida, que serei curada, que estou livre, que o Senhor é comigo. Foi profetizando que nós veremos a glória de Deus, né? E falando, e foi muita coisa. Teve uma hora que eu olhei, só tinha eu aqui, o pastor estava ali. Acho que todo mundo já tinha sentado, mas eu não estava sentindo as minhas pernas. Eu estava assim, trêmula. E eu falei, Jesus, o que é isso? Eu pedi a Deus uma experiência nova.
Eu queria sentir o poder dele, não só de palavras que a gente já escuta, mas de presença, de sentir. E foi muito lindo ver ontem a manifestação da glória de Deus. Eu não tinha minha primeira sala de cura e espero que não seja a última, que Deus verá, que eu verei muitas vezes. Como eu pedi cura, né? Eu usei toda a minha força. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei na cama, eu passei muito mal, né, Rosângela? Eu pedi Deus para me curar e eu cheguei, eu não conseguia. Eu comecei a sentir ânsia de vômito e eu fui tomar um banho gelado, de tão forte que foi a experiência, porque eu falei, eu não vou permitir sair daqui da igreja da mesma forma que eu entrei. Né? Eu não sei as formas, eu creio que tudo que foi liberado ontem sobre mim, como a irmã disse, no tempo de Deus vai se cumprir, e essa foi a minha experiência. Eu busquei a Deus no primeiro momento que eu entrei pelaquela porta, até o último minuto que eu saí correndo, busquei meu filho lá na casa do pai dele, e voltei para casa, e depois eu passei mal, mas depois eu dormi como um anjo. Dormi como um anjo, nada me aconteceu, aí eu fiquei, vou para a UPA ou não vou para a UPA? Não vou nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim foi a minha experiência com a sala de cura, foi algo tremendo, maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. Ontem foi a minha terceira, né? Eu vim em todas. Para quem não me conhece, eu sou a irmã da Michele. A gente veio ontem com a mamãe também, hoje ela não pôde estar aqui. Mas quero ressaltar que ela teve também uma experiência com o Senhor. Mas eu vou falar da minha experiência, né? Eu cheguei aqui muito cansada. Cansada espiritualmente. E o que eu falava para o Senhor é que não fosse as minhas emoções. Eu não queria chorar por estar emocionada com louvor, com a palavra, mas que fosse verdadeiramente o Espírito Santo tocando sobre mim. E eu já tinha falado algo com o Senhor que somente eu e o Senhor sabia. O Senhor usou a vida da irmãzinha, que ela não veio hoje, e falou exatamente aquilo que eu tinha falado com o Senhor. E eu falei, Senhor, eu estou cansada disso aqui. E na oração que ela fez para mim, ela falou sobre que o Senhor ele estava trabalhando naquilo. E a gente sabe o quanto o Senhor nos ama, né? Mas quando vem realmente da boca do Senhor falando o quanto nós somos amadas por Ele. Eu não sei se com vocês é assim, mas para mim é algo que eu não sei explicar. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba deixando de lado, muitas das vezes, o Senhor, né? Às vezes a gente vai no automático, acorda, Senhor, obrigada por mais um dia. Mas a gente, muitas das vezes, no decorrer do dia, a gente não separa aquele tempo específico para estar diante do Senhor e nos rendendo a Ele. Porque Deus, Ele quer isso da gente. Deus, Ele quer que nós estejamos na presença dEle todos os dias. Foi como o pastor falou ontem. Não é só hoje que você tem que ter essa intimidade com o Senhor, mas é todos os dias. Todos os dias nós devemos nos prostrar, nos render diante do Senhor. E eu saí daqui leve, foi o que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero sair daqui como se eu estivesse voando nas nuvens. E foi dessa forma que eu saí daqui, e graças a Deus. Bom dia, irmãos. A sala de cura foi, assim, algo especial que Deus colocou no coração do pastor. E eu tenho agradecido a cada momento. Já é a terceira vez que participo, desde a primeira vez, né? Eu participo da sala de cura. É uma experiência inusitada e individual. Então eu poderia dizer para vocês que eu saí muito bem, mas cada um, em cada momento de sala de cura, vai sentir no seu coração a grandeza de Deus sobre a sua vida. As irmãs oram, nós mutuamente estamos num ambiente, não é para comer, não tem lanche, não tem louvor,
um ambiente para orar umas pelas outras, para dignificar, para engrandecer o nome do Senhor em nossas vidas. Então, eu acho que vale a pena vocês participarem. Só um adendo. Duas irmãs que estão sentadas no público deveriam vir para cá. A Heloísa, que participou ativamente na tenda, e a Dilma, que se escondeu lá junto do hidrante. Dilma, pode vir. Vocês também deverão declarar as suas experiências. Obrigada por terem me ouvido. A paz do Senhor para a igreja, para a amada igreja. E realmente a sala de cura é um mover espiritual, é algo grandioso, né, que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, o Espírito Santo colocou, e que está sendo realizado 3 anos. E o Senhor tem trabalhado de várias maneiras, não só na questão física, como também na questão espiritual. O ano passado, que foi a primeira que eu participei, eu recebi uma cura física. Eu cheguei aqui, o pastor deve se lembrar que eu cheguei aqui sentindo uma dor de estômago, tinha uns 3 dias que não comia, fazia uns 3 dias que não comia, e cheguei aqui sentindo muita dor, mas vinha assim mesmo. E antes de começarmos, houve uma oração entre aqueles que iam ministrar a oração. E nós fizemos uma oração entre nós, e a partir daquele momento, quando eu comecei a orar pelas pessoas, eu já tinha sido curada. Tanto é que provavelmente muitos de vocês vão sentir inicialmente e vão continuar sentindo assim ao decorrer do tempo, algo que Deus fez, né? Mas ali na minha questão foi assim algo automático. Logo em seguida tinha um banquete, teve um banquete espiritual e tinha uma mesa lá posta, eu já comi de tudo e já saí com a comprovação de que verdadeiramente eu recebi uma cura física. E esse ano a questão é espiritual, porque oramos ali com várias pessoas, oramos com Marilane, com várias outras pessoas aqui, e ali o que as pessoas ministravam sobre a minha vida era a questão autoridade. E a coisa que eu tenho pedido para o Senhor, autoridade. No decorrer desse ano nós fizemos um trabalho, né, questão como é que fala, Mariana, de comportamento, sobre a questão inibição, timidez, esses bloqueios assim. Fizemos um trabalho de coach com a Marilene e estamos sendo assim empurrada, incentivada, mas eu tenho pedido muito ao Espírito Santo para trabalhar em mim esses bloqueios de timidez e de inibição. Não que eu não tenha uma comunhão com o Senhor, não que eu não tenha intimidade com Deus, não tenha experiências com o Senhor, mas muito contida. E eu tenho pedido isso ao Senhor para trabalhar essa área da minha vida. E ontem, as orações que foram feitas por mim foram nesse sentido. Eu observei muito cada pessoa que orou. E eu saí daqui com aquela convicção de que Deus está trabalhando nessa área. E tanto é que hoje eu já pude, da mesma maneira que o ano passado eu saí daqui com a confirmação de uma cura física, ontem eu já saí daqui, hoje eu já amanheci com a convicção de uma cura também espiritual. Porque hoje de manhã, viu, Fátima? Cheguei aqui atrasada para a escola dominical, estava evangelizando na rua. E o Senhor me mostrou uma pessoa na rua, e eu ali eu olhei assim, pelo o estereotipo da pessoa, de Jesus, aquilo ali é coisa séria, eu vou ter coragem para chegar ali, mas não, o Senhor está comigo, e eu fui até aquela pessoa, a pessoa baixou a cabeça e ouviu assim, o que eu falei da parte do Senhor. E ali eu senti assim, o mover de Deus na minha vida nessa questão de jogar por terra a barreira, sabe, a inibição, a timidez, sabe, de ter autoridade para fazer aquilo, não que aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Espírito Santo nos manda e que Ele está no controle e que a gente limita de uma forma assim, mas que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está no controle da minha vida, está no controle da igreja, está no controle das nossas vidas. Então, somente a gente continue participando, então, somente a gente continue se dispondo a receber aquilo que Deus quer dar para cada um. Que a intenção do pastor, igual foi falado ontem, que é exatamente essa, é de envolver a igreja nas coisas do Senhor, é envolver a igreja na atmosfera espiritual, para que cada um venha ter uma experiência, venha ter experiências cada vez maior com o Senhor. Porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas e a gente tem limitado, mas Ele quer continuar fazendo nas nossas vidas e
através das nossas vidas. Então, eu agradeço muito ao Senhor e a cada um que participou ontem. E cada um saia daqui, sabe, com convicção da sua vitória. Amanhã, se o inimigo chegar e disser, não, não foi isso, não é mesmo assim, ó, manda sair em nome do Senhor Jesus e confessa mesmo, recebi da parte do Senhor é meu, o que Deus me deu é meu e vai permanecer comigo. E eu agradeço a oportunidade aqui, em nome do Senhor Jesus. Rapaz, eu não consegui ver ontem a sala de cura desvinculado de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido sobre a igreja profética. E aí, a escola dominical frisou muito isso e vem trazendo a memória. Hoje eu também revisei com o grupo, né? Primeiro, o que é uma igreja profética? A que se propõe uma igreja profética, né? A questão realmente de consolar, de exortar aí, e depois a gente trabalhando, né, a importância dessa igreja profética nas atividades individuais, né? Os estudos que o pastor nos encaminhou para que trabalhássemos nos levou a essas reflexões. Depois a importância também dessa igreja profética, né, aí de uma forma coletiva. E ontem, quando o texto trabalhado pelo pastor inicialmente, ele fala de Saul em 3 tentativas, né? Que manda o povo lá e o povo realmente é envolvido por um ambiente profético, né? Me levou a refletir o quanto que esse ambiente profético é importante e o quanto cada um de nós é importante por esse ambiente profético. Às vezes a bênção deixa de acontecer por causa de uma pessoa, por causa de um pecado, de alguma coisa que está oculta. Então, a importância da gente refletir, né, sobre as ações dessa igreja profética. E é claro que essa ação da igreja profética também visa cura, né? Aí, resgate da identidade. E ontem aconteceu uma coisa comigo e não refleti aqui. O Espírito Santo me deu uma chamada, uma exortação de noite. Aí, quando a gente vai, né, bota a cabeça no travesseiro. E as orações que eu ouvi foram orações que me acrescentaram muito, todas, sem exceção, né? Algumas muito direcionadas ao momento de vida que eu estou vivenciando. E houve um momento especial em que a Michele chegou e falou, você já foi à sala de cura? Eu falei, não. Mas também na minha cabeça eu falei, eu não preciso ir mais não. Eu já ouvi tantas orações, já estou abastecida, né? E tem tanta gente que deve estar precisando mais. E aí, eu falei, aí ela perguntou, você não quer ir? Aí eu dei uma demorada, porque meu coração dizia assim, eu não quero ir não. Mas eu demorei e falei, vou. Quando eu falei, vou, aí logo depois do momento, o pastor deu o encerramento e eu acabei não indo. E isso me levou a uma grande reflexão na minha vida. O quanto que às vezes a gente deseja colocar limite naquilo que Deus tem para a gente. Talvez a ida naquela sala fosse a cereja do bolo. Eu saí refletindo, quem sabe se a grande bênção não estava ali. E eu colocando limite. Já basta. Já está bem, já ouvi, já estou satisfeita. Então, isso me leva a refletir sobre as questões, e eu falo de mim, de uma entrega total. Às vezes a gente entrega até a página 20, até a página 80, mas não faz uma entrega total. Então, ontem, para mim, e à noite eu refleti, eu não saí daqui pensando não, saí numa boa, está tudo certo e tal. Mas de noite, por isso eu coloco que poderia não ter ido mesmo. Não era para ir, mas a reflexão veio porque de noite, eram 3h15, né? Eu não tive uma noite de sono tranquila, e isso veio à minha cabeça. E isso
deixou claro o quanto que às vezes a nossa soberba, a gente acha que a gente é que tem que limitar, o quanto que às vezes eu creio que eu é que tenho que colocar limite, mas todo limite não pertence a gente. A gente sabe que quando existe a entrega, é Deus que coloca, né? Porque Ele não faz a obra por incompleto. Tem início, meio e fim. E eu sinto que Deus tem trabalhado muito na minha vida, mas eu quero muito, muito, muito e muito mais. Eu sinto que ainda tem espaços que precisam serem preenchidos ali. Mas a sala de cura ontem, para mim, o que aconteceu de mais importante não foi aqui, foi a reflexão que eu levei. Daqui foram as orações, mas a reflexão que eu levei. Eu agradeço por isso. E diz que a igreja profética também, né? Ela exorta. E ontem o Espírito Santo fez essa exortação, trouxe à minha mente esse esclarecimento. Eu louvo a Deus por isso, né? Por tudo que a gente, tudo que Ele faz, que Ele fez, e os momentos de aprendizagem também que a gente tem que aproveitar. Não são só palavras, né, agradáveis, mas tem momentos também que a gente tem que se humilhar, aceitar realmente as exortações que vêm. Então, que Deus nos abençoe e que essa reflexão, que o ambiente lá, né, criado pelo profeta Samuel e complementado por todos os presentes, possa também ter ambiente que cada um de nós possa criar aqui na igreja e nos espaços aonde nós estivermos. A sala de cura ontem foi algo assim, para mim, maravilhoso, porque foi algo de um aprendizado, de um crescimento muito grande, na qual ele me mostrou, tu está acabando, que minha irmã falou, com a soberba, tu está deixando, tu está se entregando a esse momento e buscando aprender. Poxa, o que eu vou fazer aqui? Como é que não é a primeira vez ou é a segunda vez, mas eu estou... Mas, no entanto, ao me entregar, ao pegar e buscar e observar e me envolver falando, ou seja, orando e me envolvendo naquele ambiente, naquele momento glorioso de Deus, Deus me mostrou, me fez crescer, me fez aprender, me fez perceber aquilo que Ele estava fazendo através dos irmãos e através também de mim, dentro daquilo que mesmo com um braço quebrado, eu estava podendo dali algo fazer, mas por quê? Por estar entregue de coração, e Ele está mostrando, teu coração está mudando, você está mudando, você está se entregando. E me fazendo perceber também hoje que a sala de cura, na verdade, não acabou, a sala de cura continua. Porque agora, nesse momento, ao estar ali envolvido com o louvor e depois, meu Deus, bateu aqui muito forte, algo muito forte, muito maravilhoso, que me fez me ajoelhar e meu Deus do céu, isso não era, eu não era assim, eu era mais fechado e tal, mas, no entanto, o que acontece? A sala de cura é para aqueles que estão entrando dentro do local ou que são tratados? Não, a sala de cura é para todos que estão participando. Então, a partir de Deus nos mostrou bem claro que, a partir do momento que tu vem para a igreja buscando ao Senhor, tu já está sendo tratado, tu está sendo trabalhado, tu está sendo preparado para aquilo que eu te criei. E isso é algo que está ficando cada vez mais forte, mais intenso. E ontem
isso ficou assim mais intenso, ficou mais claro e dentro da simplicidade de repente buscar e observar um irmão, buscar numa irmã como fazer, como não fazer, buscar no pastor sem ter vergonha, sem ter, não, simplesmente sendo espontâneo, se entregando de coração. Estou me entregando de coração para quem? Para Deus, para o Espírito Santo, e assim sentindo a energia, o poder, a força da graça de Deus agindo cada vez mais intensamente na gente e percebendo que, meu Deus, o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre esteve forte dentro de mim, mas eu estive tão distante do Senhor. Mas agora eu agradeço a Deus e agradeço a Deus por esta sala de cura e por esta cura que está aqui neste culto e em cada culto, na graça de Deus. Amém. Graça e paz de igreja. Então, um breve testemunho rapidinho aqui. Há anos que eu estava indo para a mata, né? Buscar Deus, o Senhor, à noite, sempre é segunda-feira. E sempre houve um mover muito forte na minha vida nesses anos. Aí, esse ano, eu passei a frequentar aqui, a segunda-feira aqui, intercessão e oração. E Deus tem mudado a minha vida, assim, completamente capacitado, tem dado novos dons. Eu estou aqui mais de 20 e poucos anos na administração da igreja, na parte financeira, né? Esse é meu ministério aqui, no MAD. E de repente, Deus começou a mudar, me dar dons. Até com o pastor, eu falei, pastor, eu estou meio assustado porque esses dons de orar pelas pessoas caem em espírito, se libertam. Isso é algo, para mim, é novidade na minha vida, né? E eu tenho buscado cada vez mais sobre essa presença de Deus na minha vida, orado mais, tenho estudado mais sobre esses dons, né? A ativação dos dons na minha vida, né? Transferência de unção. E ontem foi mais uma experiência, né? A sala de cura, era para as mulheres também, juntos. Também foi algo especial, né? Eu senti assim algo diferente no ar, né? A unção de Deus, né? Achei que na presença de Deus ali naquele local, tá? Eu ministrei a vida de algumas pessoas, fui ministrado, eu recebi muito poder de Deus e eu saí daqui maravilhado, né? Espero que a próxima reunião eu esteja presente e convido a igreja toda a participar, que são momentos inesquecíveis, são experiências que a gente possa ter com Deus, né? Que Deus vem nos capacitando cada vez mais, renovando nossa vida espiritual, nossa vida emocional, sentimental, né? Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. E eu tenho visto aqui na igreja muito crescimento aqui. Eu tenho levado muito a sério esse mover de Deus, e que é impactante na minha vida. Então é isso aí, irmão. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Foi a primeira vez também que eu participei dessa sala de cura, não conhecia, e também não tinha esse envolvimento com os trabalhos da igreja. E eu me senti maravilhada pelo seguinte, eu me senti leve de poder chegar até algumas irmãs para orar, para falar com elas e orar, que antes eu não fazia, eu também era um pouco tímida, eu tenho dificuldade às vezes de falar, não sei que as palavras que eu tenho que falar para agradar o nosso Deus, mas eu quero fazer somente a vontade de Deus. Mas eu cheguei até essas irmãs e olhando nos olhos dela, falei que amava, e é verdade, eu amo essas irmãs. E falei e orei por elas, e me senti maravilhada, me senti leve, tive essa influência do poder de Deus, de também poder participar com a obra dele. E foi muito bom estar lá com os irmãos, e agradeço ao pastor Fernando por esta visão de nós estarmos integrados, assim no meio de fazer a obra do nosso Deus, e todos nós possamos participar,
O privilégio não é só para um nem para outro, é para todos. E por isso eu me sinto privilegiada e amada e feliz por ter podido participar. Amém. Amém, meus irmãos. Estou feliz da vida. O dia de ontem foi uma grande coisa na minha vida. Eu estava muito cansado, estava muito triste quando eu entrei naquela parte profética. E aí, nosso irmãozinho aqui, né? Vamos lá. Foi muito bom também, firme. Eu estou me sentindo muito bem. Isso é muito importante para mim. Essa parte profética que eu preciso para levar cada vez mais a palavra de Deus em todos os lugares em que eu estiver. Que o Senhor me abençoe e abençoe todos vocês que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amado, verdadeiramente o ambiente profético é real, amém? Se as mulheres não sabem, ela já subia ali com a mão ungida lá para cima. Que é mãos, marco, nós estávamos ungindo as mulheres porque o ambiente profético. Elas já subiam com a mão ungida e logo de manhã, quando eu estava dormindo, e o Senhor me falou, você não viu? Eu falei, mas aí observando a palavra, e quando nós ali passávamos a mão nas mãos das mulheres, sem elas sentir que nossa mão estava ungida, mais de cima tinha umas mulheres orando, encaminhando, então um ambiente todo profético. Quando o pastor mandou, nós subimos, eu vi pessoas que estavam despidas, ou se despindo, chorando, e o Senhor me mostrava isso, o Senhor me falou agora, quando ele trouxe o versículo de 1 Samuel 19:19. Então eu me lembrei que o Senhor me deu ali em sonho, e quando eu subi, eu vi pessoas despidas espiritualmente, que estavam chorando, recebendo, e uma ainda se despindo. Eu falei, verdadeiramente, o ambiente é profético. Eu não fui na sala de cura, mas eu pude ver o ambiente profético aqui fora, como os outros viram o ambiente profético de cura lá dentro, e muitos estavam sendo curados, assim, no choro, na tristeza, colocando para fora. Então, isso foi maravilhoso, né? Mais uma experiência de Deus para a nossa vida. E você que está já com o coração firme, bem no dia que tiver um ambiente profético, você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, a igreja. Vou fazer uma comparação, né? Em 2023, quando eu estive na sala de cura, eu estava com um problema sério, que eu ainda não tinha sido diagnosticada. Eu estava com um problema muito sério no ciático. E, posteriormente, eu vim fazer exames, e, enfim. E, nesse dia, eu estava com muita dor, e eu tinha muita dificuldade para andar. Aquele pedacinho ali da esquina até aqui, era como se eu estivesse arrastando, dificuldade para sentar, não podia sentar durante muito tempo, enfim. Tudo era uma limitação, até para dormir. E quando eu estive, né, nesse momento, em 2023, eu vim para receber. E aí, assim que eu recebi a oração, tanto das pessoas que estavam fora da tenda quanto dentro da tenda, eu profetizei a minha cura. E foi um processo, não foi de imediato, mas eu saí naquele dia sem dor nenhuma. Então, eu conseguia caminhar sem dor. E foi um processo de 1 ano, porque muitas vezes as pessoas pensam, não é exatamente naquele momento eu vou receber a cura. Mas existe um processo para cada um. Uns recebem ali no ato, e eu, por um momento, realmente eu saí dali, trazendo a cura para a minha vida. E foi um processo com médicos, remédios, eu orando pelos remédios que eu tomava, eu usava constantemente bolsa de água quente, então tudo que foi de uso, eu orava e pedia a Deus, e eu tinha certeza no meu coração que ia ser curado, e fui. Durante 1 ano de tratamento, eu recebi minha cura. E outro momento foi ontem, que foi uma forma completamente diferente. Nós tivemos uma preparação, né, que o pastor chama como equipe, tivemos uma preparação orando na madrugada,
Não foi fácil, porque eu já durmo muito tarde, mas eu consegui, né? Porque eu queria receber de Deus algo especial. Eu queria, na verdade, eu não pedi nada para mim. Eu queria ser usada por Deus. Porque às vezes é tão difícil, como a irmã Marilane falou, às vezes a gente se limita. A gente diz, eu chego até aqui, daqui para frente eu não vou, porque às vezes você paralisa por timidez, por medo. E quando o pastor falou comigo que era provável que eu estaria dentro da tenda, aquilo me deu uma responsabilidade tão grande. E eu falei, Senhor, eu não sei naquilo que o Senhor vai usar, de repente no dia vai ser outra finalidade, mas de qualquer forma eu quero ser usada por Ti. E eu orei isso todos os dias, orei muito no dia. Antes de sair de casa, que eu saí mais cedo, eu pedi muito a Deus que Deus me usasse da forma que Ele queria, se fosse aqui na recepção, se fosse para servir uma água, o que fosse. Mas eu queria ser usada por Deus, mas também queria algo diferente. E quando o pastor deu a certeza que eu estaria ali dentro da tenda, eu senti uma responsabilidade tremenda, mas eu não tive medo. Eu, sinceramente, nem a timidez me tocou ali, porque eu agi com autoridade no nome de Jesus, que eu poderia ser usada. E com certeza eu senti o fluir de Deus e algo tremendo. Eu, me desprendi de vaidade física, a vaidade qualquer que eu pudesse sentir, sabendo que tudo era direção de Deus. Então eu sou grata e cheguei em casa tão leve, mas tão feliz. Há muito tempo eu não senti essa paz tão grande na minha vida, porque esse ano de 2025 não tem sido um ano muito fácil para mim, muitas lutas, muitas batalhas. Então, esse dia foi muito especial, de eu me doar, não pensando em receber, apenas me doar e ser usada pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que eu fui usada. E agradeço tremendamente a Deus e por o pastor ter direcionado, com certeza eu sei que foi direção de Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. O que dizer da sala de cura? Acho que não preciso nem dizer muito, porque o testemunho que cada um aqui já testificou o mover e o agir de Deus. A sala de cura é só gratidão, porque é um momento que você sente a presença de Deus ali, você sentir mais um cuidado de Deus, porque eu creio que cada um aqui tem seu momento com Deus, sua oração, seu tempo com Deus, mas essa intimidade, porque o sala de cura é uma intimidade com Deus, porque quem vai ali vai com desejo de algo. E Deus, para essa sala de cura, já tinha falado comigo que já tinha sido liberado, porque já tinha sido profetizado. O pastor, assim como eu creio, os irmãos, já tinham profetizado que Deus ia agir e ia mover ali naquele momento. E a prova está aqui dos testemunhos, que o como Deus moveu aqui no coração de cada um. Eu mesma, quando cheguei, eu estava com muita dor de cabeça. Eu ontem passei o dia todo com uma dor de cabeça fortíssima, eu nem falei com o pastor. Eu vim e falei, Senhor, o Senhor determinou que era para mim estar ali, eu vou. E quando eu adentrei a sala de cura, a dor já tinha ido embora. Eu creio porque era o mover, era o propósito de Deus. A sala de cura não é algo que o homem decidiu, não foi o pastor que decidiu, não, eu vou fazer uma sala de cura que é para reunir os irmãos. Não. A sala de cura é uma determinação do Senhor, realmente, porque é um propósito dele trabalhar no coração de cada um. E eu profetizo como nós, igreja profética, eu profetizo que os que não foram vão ir no próximo.
vai ter o coração aquecido e sentir esse desejo dessa busca maior, dessa intimidade maior e ter essa experiência também com Deus. É só gratidão e gratidão a Deus mesmo e aos irmãos. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Maravilha. Vai lá, Dilma. Gente, olha só, a sala de cura é uma coisa maravilhosa. É a segunda vez que eu participo. E na primeira vez eu estava muito doente. O médico não descobriu o que eu tinha, sentindo dor. Depois que eu passei pela sala de cura, o médico conseguiu descobrir o que eu tinha. Era uma hernia escondida, entendeu? Eu não estava aguentando mais andar, entendeu? É uma coisa que eu não sei nem falar para vocês. É muito bom mesmo. E também, quando eu cheguei aqui também, antes de passar na sala de cura, depois que eu passei na sala de cura, antes eu estava perturbada, era espiritual. E a sala de cura me curou, entendeu? Eu estava perturbada da mente, entendeu? Era espiritual. Então, ela me curou. Então, é uma coisa muito maravilhosa, muito boa, uma coisa que eu nunca vi, entendeu? Sobrenatural. Amém. Entendeu? Eu convido a todos a participarem, entendeu? Da sala de cura, entendeu? Que é muito bom mesmo. Isso que eu tenho que dizer pra Amém, maravilha. Aplaude o Senhor, amém. Obrigado, cada um que testemunhou. Entrega o microfone pro Cadu aí, ó. Amém, amado. Pode voltar ao seu lugar. Só quero lembrar aos irmãos algo muito importante que a gente possa guardar dentro de nós. Talvez você deva ter ouvido esse pastor, mas era só para mulher. Por que o Antônio foi? É uma dúvida, né? Fica no ar, né? Mas é porque as pessoas que vieram segunda-feira, que tem a prática de vir às segundas-feiras, a gente usou a equipe, né? Que eu chamo de equipe, para poder nos ajudar. Irmãos, ano que vem nós vamos fazer 2 vezes para a igreja como um todo, porque o tema do ano que vem é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando a gente cria um ambiente profético, o Espírito Santo ele se manifesta de formas maravilhosas a cada um dos testemunhos. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. E eu acho que o que fica para mim agora, na manhã, a frase da Marilane, às vezes a gente tem que ver o limite que nós temos e dizer, Senhor, eu acho que até aqui, é igual Pedro no terraço, Senhor, o meu limite eu não comer, até aqui vai. Você quer que eu coma isso aqui? Eu acho que já passou. A minha cultura não permite. Aí Deus fala, meu querido, fui eu que criei você. Não tem esse negócio de cultura não, sai fora. Pode comer porque eu coloquei e consagrei como algo puro. Irmãos, é desejar, é se entregar, e a gente sabe que é um processo para alguns, outros é mais rápido, mas a nossa expectativa é que todos nós possamos vivenciar algo maravilhoso da parte de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar